paz do Senhor. Para os nossos irmãos, nesta manhã, nós iremos dar início ao estudo desta manhã, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Soberano Pai, eterno Senhor e Salvador Jesus, nós entramos em Tua presença nesta manhã e clamamos ao Senhor por toda a sorte de bênção espiritual sobre a vida do Teu povo, Pai. Nós te clamamos, bendizemos ao Teu nome, a saber, meu Deus, o nome de Jesus Cristo, que reina por toda a eternidade, desde hoje e sempre, e amém. Nós iremos dar a continuidade ao assunto do Espírito Santo, que nós temos iniciado alguns dias atrás. Nós estivemos aqui falando sobre a pessoa do Espírito, a divindade do Espírito e a obra do Espírito na revelação de Deus. Então nós temos aqui a continuidade do assunto sobre o Espírito Santo. Vou tentar encerrar esta manhã para a glória do Senhor. Então nós temos aqui a obra do Espírito Santo na salvação, em relação à salvação do ser humano, daqueles que buscam a salvação eterna. Então nós temos, primeiro ponto da obra do Espírito na salvação, é o convencimento, a obra do convencimento, que é trazido pela pessoa do Espírito Santo. Então eu vou reler um texto que já fora lido durante esse estudo, que é João 16, 8. João 16, 8. Então vejamos aí, nós já meditamos nele, mas vamos mais uma vez ao texto. Quando ele diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Esses 3 versos aqui é de suma importância para o entendimento da obra do Espírito em relação ao convencimento. O texto diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então observem bem essas colocações aí textuais a respeito da obra do Espírito Santo. Então vejamos aqui o seguinte: convencer significa esclarecer a verdade do Evangelho perante as pessoas não salvas, de modo que seja reconhecida com verdade, para que a pessoa receba ou não a Cristo como Salvador. Algumas pessoas, não sendo ainda convencidas pelo Espírito Santo, seguem os seus próprios caminhos. Mas quando nós temos a visita ou a estadia ou a moradia do Espírito de Deus
sobre nossa vida, a primeira coisa que é realizada pelo Espírito Santo é o fato de convencimento. E o convencimento aqui está relacionado ao esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo perante as pessoas não salvas, de modo que elas podem receber a Cristo ou rejeitar a Cristo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando ainda no princípio da nossa igreja aqui no bairro, uma senhora residente aqui mesmo na região, disse a outra assim: olha, nós temos uma igreja muito boa aqui no nosso bairro. Eu aconselho você ir lá, porque lá Deus fala, Deus revela, expulsa demônio, cura os enfermos. Mas eu vou lhe dar um conselho: não aceite Jesus. Olha que conselho maligno. Quando aquela moça disse a outra: vá lá que a igreja é boa, mas não aceite Jesus. Ou seria, não mude de religião, ou não vire cristão, não vire crente. Era isso que ela queria dizer àquela jovem. Porém, nós que aceitamos a Cristo, não aceitamos porque pretendemos mudar de religião, ou porque pretendemos mudar de filosofia. Não é isto. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é porque recebemos exatamente a revelação do Espírito Santo, que nos conduz à verdade do Evangelho de Cristo. Porque convencer significa revelar a verdade, revelar o caminho certo. A nossa vida hoje é uma vida plena em Deus, não porque mudamos de religião, mas porque recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então o texto vai dizer que o Espírito nos convence do pecado. O pecado é o estado pecaminoso do homem, que se deve à sua incredulidade. O homem não crê em Jesus como Senhor e Salvador, e automaticamente não recebe a regeneração, e ele mergulha de cabeça sem o esclarecimento da verdade de Deus. Então observem bem a palavra do Senhor. Quando nós recebemos a revelação de Cristo, ou a revelação do Espírito Santo, nós recebemos a revelação da graça. Não é uma mera mudança religiosa, não. É a revelação da graça. Isso nos é dado pela pessoa do Espírito Santo. Ele nos convence da justiça. O homem é convencido da justiça de Cristo, porque ele ressurgiu e ascendeu à direita do Pai. Então nós temos aí a revelação do Evangelho de Cristo. Quando Cristo ele torna-se verdadeiramente o canal que leva o homem a Deus através da morte e da ressurreição. Então, sem Jesus, o homem não chega a Deus. Então vamos lá. Ele também nos convence do juízo. O Espírito convence sobre o juízo vindouro, porque Satanás, o maior inimigo, já fora julgado. Eu não sei se você sabe, você que tem pouco conhecimento ou esclarecimento da verdade do Evangelho, eu não sei se você sabe, mas o mundo se prepara para enfrentar o juízo de Deus. O mundo, por natureza, ele já vive debaixo do julgamento. Do julgamento
presente por causa da culpa do pecado. O pecado leva o homem ao sofrimento. Isso é bem revelado na pessoa de Adão. Quando ele peca diante de Deus, automaticamente qual a sentença? Cair da graça, a terra que não produzia espinhos e abrolhos passou a produzir, de forma que o homem passa a sofrer os problemas de enfermidade e é conduzido à morte, sendo que o homem haveria sido feito para viver uma vida eterna. E agora nós iremos sim viver a vida eterna, mas de uma outra forma, agora passando pela dor da morte e da ressurreição do corpo, para receber a vida eterna. Porém, a obra do Espírito Santo inclui o convencimento da justiça de Deus e do juízo futuro. Então nós temos aí também em determinado momento a obra do Espírito Santo na regeneração do homem. Então vamos lá, aqui, meditar um pouquinho no livro de Tito, capítulo 3, e verso de número 5. Então vejamos a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos lá. Vamos meditar aqui sobre a regeneração no livro de Tito, capítulo 3, verso 5. Quando o texto diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então vejamos que o cristão, ele é lavado pelo Espírito Santo através da regeneração, por meio da lavagem da água, por meio da lavagem que nos é proposto pelo Espírito Santo, mas por meio da pessoa de Jesus Cristo, que leva o homem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Então vejamos uma outra coisa impressionante, é que o Espírito Santo, ele passa a habitar no ser humano. 1 Coríntios 6, 19. Então, vamos aqui a bênção da habitação por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Uma palavra poderosa, a qual nos diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então observe bem: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Isso é uma pergunta afirmativa. Então, vejamos aí a obra do Espírito Santo em relação à habitação no ser humano.
o Espírito de Deus pode habitar na vida do ser humano, de forma que ele se torne um templo para a habitação da pessoa do Espírito Santo. Você pode chegar ao sucesso por meio da obra redentora de Cristo e por meio da obra de regeneração e também do convencimento e da habitação da pessoa do Espírito Santo. Uma outra coisa que é interessante é a presença do Espírito Santo na vida do cristão por meio do batismo. Então vejamos bem, o batismo não é para ser realizado simplesmente pelo fato do cidadão ele ter o contato com a água. Embora a palavra de Deus ela vai nos dizer que aquele que não for batizado por meio da água não será salvo. A Bíblia é clara quando ele diz: todo que crê e for batizado será salvo. E Jesus vai dizer a Nicodemos o seguinte: necessário te é nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos aí algumas revelações bíblicas. Existe algo muito impressionante em relação à questão da regeneração, porque nós vamos aqui a carta escrita aos Hebreus 10, 23, quando o texto diz assim: guardem firme a confissão da vossa esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então é interessante, nós temos aqui o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança. Então não é simplesmente uma questão do camarada dizer: bom, eu sou batizado em determinada igreja e assim eu sou salvo. Não. A questão é, nós temos um conjunto de coisas que é necessário observar. Primeiro, o crer na pessoa de Jesus e no Evangelho de Cristo. Segundo, confessar que Cristo é o único Senhor de sua vida. Terceiro, manter firme a confissão da nossa esperança. Vamos dizer que o quarto seja passar pela água. Então vejamos que nós temos aí a regeneração implícita na vida do homem de Deus. Ele já regenerado pelo Espírito Santo, chamado por Deus, predestinado, chamado, glorificado, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Romanos 8, 30. Então vejamos o texto: manter firme a confissão. Não é manter firme uma religiosidade, uma questão ou uma forma de batismo. Não, mas passar pela regeneração, pela obra do Espírito, é necessário e primordial para o crescimento espiritual da vida do homem. Então eu gostaria de, lendo aqui sobre a obra do Espírito Santo, eu gostaria de estar lendo com os irmãos no livro
de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 13. Quando o texto ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então observe bem que a questão aqui está relacionado à obra do Espírito, ligada à obra redentora de Cristo, a minha regeneração por meio da lavagem da água, mas de uma plena consciência que nós somos filhos de Deus. Não é simplesmente uma pessoa dizer, bom, eu sou batizado em igreja tal, mas se ela não passa pela regeneração, ela não recebe a visão do Espírito. E também não receberá os direitos de filho de Deus, porque nós somos filhos adotados, nós não somos originais. Receberá também o dom do Espírito Santo. Eu não estou falando dos dons espirituais, eu estou falando do dom do Espírito, que está associado ao batismo por meio do Espírito, mas na pessoa de Jesus, onde nós somos inseridos no corpo de Cristo. Eu não estou falando de dons particulares, mas do direito de ser chamados filhos de Deus, salvos por Cristo, salvo da condenação eterna, salvo do pecado, salvo do juízo eterno. É isto que a palavra de Deus nos leva ao pleno conhecimento, que quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós somos batizados por meio do Espírito, ou no Espírito, nós recebemos a estadia do Espírito Santo, que nos convence de todo o nosso pecado e nos leva ao crescimento espiritual. Então vamos adiante. O Espírito Santo como selo da nossa salvação eterna. Então nós temos o agente. Quem é o agente de toda esta obra? É o próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. 2 Coríntios. Então vamos adiante. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 22. Diz o texto, eu vou ler o verso 21, né, para entender o 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem nos ungiu? Deus. Quem nos confirma em Cristo? Deus. Então o verso 22 diz: em quem também nos elegeu e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então qual é o segredo do salvo? O segredo do salvo é que o Espírito de Deus habita nele, de forma que o Espírito de Deus, ele confirma que somos filhos de Deus,
por ter nos levado à regeneração. Esse evangelho que não liberta, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que leva o homem à regeneração. E através da regeneração, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida do crente que recebe a regeneração da parte do Senhor. Então, o evangelho de Cristo é um evangelho que liberta. O segredo da nossa firmeza na fé é o penhor. O Espírito Santo que nos foi dado é o nosso penhor. Ele foi penhorado por nós para garantir a nossa chegada nos céus. É isto aí. Então vamos um pouco adiante. O assunto que mais o povo gosta é quando se fala do derramamento do Espírito Santo, né? Mas isso, o apóstolo Paulo nos diz que é em parte. Em parte, nós recebemos. E a Bíblia diz que aquilo que é em parte será tirado depois. Porque quando o reino de Cristo ele passar a governar o mundo outra vez, então esses dons que temos hoje deixará de existir, porque não haverá necessidade de revelações em partes. Então vamos lá, nós vamos estamos caminhando aqui para o final, né? Mas nós temos aqui agora os dons do Espírito. O que seria a definição do dom? Primeiro, um dom espiritual é a capacidade dada por Deus ao crente para o desempenho do serviço. Não é um lugar de serviço e nem um ministério para um grupo etário específico em um procedimento. Então vejamos bem que o dom do Espírito um dom do Espírito é a capacidade que é dada por Deus ao crente, ao ser humano, para o exercimento do seu ministério, da obra que Deus colocou em suas mãos. Então a gente precisa entender que nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons espirituais estão relacionados à fonte de poder, de revelação do Espírito, de expulsação de demônios, ministérios de cura. Mas os dons ministeriais, que também é necessário estar unidos ao dom do Espírito, aos dons espirituais, os dons ministeriais estão relacionados à capacidade de administração de cada servo que é chamado para o ministério. Então vamos aqui adiante. Quem distribui os dons do Espírito? Então vamos a 1 Coríntios 12, verso 11, para entendermos isso. 1 Coríntios 12 e verso de número 11. O texto ele vai nos dizer o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quem distribui os dons espirituais para a vida do crente, para a vida cristã, para a igreja de Deus, é a pessoa do Espírito. De forma que nós
recebemos isso da mão de Deus, mas por meio da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais segundo a necessidade de cada um. Todo crente tem pelo menos um dos dons. Não todos, mas pelo menos um dos dons espirituais. Então vamos a 1 Pedro 4,10. Uma certa vez, eu vi uma pessoa dizer que tinha acho que 12 ou era 13 dons, né? E eu imagino que sim, ele tinha também o dom da mentira, né? Então, vamos aqui meditar no que diz 1 Pedro 4,10. Se nós temos 9 dons espirituais, como é que alguém pode ter 12, 13 dons? Isso aí é conversa de quem não conhece a palavra de Deus. Então no verso 10 diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bom, gente, eu fiz aqui um comentário de que existem dons espirituais e dons ministeriais, que automaticamente a gente precisa dos dois para termos um sucesso naquilo que estamos fazendo. Mas isso não quer dizer que todos terão os mesmos dons. Não. Cada pessoa será usada pelo Espírito Santo para aquilo que lhe for proposto, segundo a necessidade de Deus, da parte de Deus. Então, é necessário a gente ter o conhecimento da obra do Espírito Santo para entender qual é a procedência, aquilo que, para onde Ele quer nos guiar, para onde Ele quer nos conduzir e o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Uma outra coisa que é primordial é o entendimento da plenitude do Espírito. Ter a plenitude do Espírito é ser cheio do Espírito Santo. E isso significa ser controlado pela pessoa do Espírito Santo. A pessoa que ela vive uma vida sem o controle do Espírito Santo, ela não pode dizer que ela está cheia do Espírito Santo. A pessoa que recebe o Espírito Santo, gente, muda de vida. A gente observa que hoje, no mundo de hoje, nós temos aí muitas pessoas que vivem nos movimentos neopentecostais, nesse modernismo de hoje, fazendo grupos aqui, grupos ali, fora da igreja, e dizendo, está batizando as pessoas com o Espírito Santo. As pessoas muitas vezes até caem, desmaia, dizem cair no Espírito, alguns falam numa língua muito estranha. Aquele que tem o discernimento do Espírito sabe que aquilo não é Espírito Santo. Nós temos aí movimentos carismáticos, movimentos novos, que a gente sabe que a obra do Espírito Santo não está ali. Aquilo não faz parte da obra do Espírito Santo. Então vejamos, porque a obra do Espírito Santo não é um mero falar em línguas, mas a obra do Espírito Santo leva o homem a ser regenerado. Então a prática do pecado não condiz com o movimento que é conhecido como derramamento do Espírito Santo. Aonde há o derramamento do Espírito Santo, a mudança de vida, a rejeição do pecado, a rejeição da iniquidade, a rejeição desse modernismo cristão
que se vive hoje. Esse evangelho americanizado, onde a igreja é uma igreja fria, pobre da graça, pobre do Espírito. Um evangelho morno, aonde a Bíblia diz que ele será vomitado da boca de Deus. Então vamos adiante. A plenitude do Espírito Santo faz com que o ser humano seja cheio e controlado pela pessoa do Espírito. Então vamos a Efésios 5:18. A gente tenta mostrar o caminho. A gente sabe que nem todos estão no caminho. Mas vamos lá. 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando e de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então qual é o caminho que se segue aqui? Não vos embriagueis com vinho da contenda, que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos e entoando cânticos espirituais. Então nós temos aí uma dica muito forte para fazer entender o caminho de ser cheio do Espírito Santo. Quando nós saímos fora desse plano, automaticamente nós somos crentes vazios, vazios da graça e vazios a respeito da habitação do Espírito Santo. Então vamos adiante. Condição para estarmos cheios do Espírito: uma vida dedicada, a submissão ao controle do Espírito Santo, embora ordenada, é voluntária e exige ato de dedicação. Isto inclui dois aspectos: dedicação inicial e dedicação contínua. Existem algumas pessoas que eles começam, mas não vão adiante. Então nós temos o primeiro ponto, a dedicação inicial, o se disponibilizar, oferecer a sua vida a Deus como mecanismo da propagação do Evangelho e para que a obra de Deus seja feita. E logo em seguida, a continuidade desta dedicação. Então, vamos a Romanos 12, verso 1 e 2. Então observe o que diz Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa que ela não é renovada pelo Espírito, que ele não tem a renovação da mente, que não oferece os seus corpos como sacrifício vivo a Deus, essa pessoa não pode dizer que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque nós temos aqui a dedicação inicial. Qual é a dedicação inicial? A dedicação inicial é entregar a nossa vida, é entregar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque uma vez
que nós recebemos a pessoa do Espírito, automaticamente nós somos lavados pela regeneração e passamos a ser habitados pelo Espírito. Qual é a dedicação contínua? Capítulo 8, verso de número 14. 8 e 14 do livro de Romanos. Então observe, verso 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. A pessoa que ela vive na direção do Espírito, ele não vive dissolutamente, não vive ao seu bel prazer, não segue o seu próprio caminho. Ele vive uma vida direcionada pela pessoa do Espírito Santo. Não basta ser religioso, tem que ser salvo por Cristo Jesus. Então vamos aqui. Ser cheio do Espírito também nos leva a uma vida de dependência. Isto é, andar em Espírito. Andar em Espírito. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 vai nos revelar coisas semelhantes. Então vamos aqui, Gálatas 5,16, quando o texto diz assim: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai em espírito e jamais cumprireis os desejos da carne. Porque os desejos da carne nos levam à morte. Porém, o desejo do Espírito nos leva à vida. Então, qual é o segredo? É viver em Espírito. Andar em Espírito. Viver uma vida direcionada pela pessoa do Espírito Santo. Então vamos aqui às finalizações. Qual é o ministério quais outros ministérios do Espírito? Ensino. O ensino. No capítulo de número 16 de João, no verso 12 ao 15, nós vamos encontrar ali algumas orientações que nos são dadas por meio do Espírito Santo, ou por meio da palavra, a respeito da obra do ensino. Então vamos lá, João 16. João 16, 12, quando diz o texto: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então nós observamos aí que o Espírito de Deus, ele nos guia a verdade de Deus. Então a palavra de Deus, ela é clara quando ela nos revela que o Espírito Santo guiará o homem a toda a verdade de Deus. Então vamos aqui adiante. O Espírito de Deus, ele nos dá orientações, Romanos 8, 14, como também convicções em Romanos 8, 16. Então vamos adiante. Romanos 8, 14.
Vamos lá. O texto diz: pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então você observa, nós já lemos esse texto aqui, você observa que o Espírito de Deus, ele guia o homem à vontade de Deus. No verso de número 16, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No verso 26, o Espírito Santo é o que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. O Espírito é intercessor, porque intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos à finalização do estudo. Atuação do Espírito Santo no futuro. Na questão da tribulação, essa tribulação é o juízo de Deus. Essa não é uma tribulação cotidiana, mas a tribulação, a grande tribulação. E isto vai ser apresentado nos finais, antes do juízo final. Então vamos a Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10, o texto vai nos dizer: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem traspassaram, prantear-lhe-ão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por eles como se choram amargamente pelo primogênito. Então nós temos aqui, na segunda vinda de Cristo, Israel reconhecerá o Senhor como Messias, admitindo com profunda contrição ter sido Ele a quem seus traspassados rejeitaram. Então observe que durante esse período Israel vai confessar que Cristo é o Senhor, e sobre eles será derramado o Espírito Santo, coisa que eles não receberam, porque não compreenderam o pleno evangelho de Cristo, não receberam Cristo como Messias. Mas no final, o Espírito Santo será derramado sobre a casa de Davi e sobre Jerusalém. Então vamos ainda adiante. Joel é o texto mais conhecido, quando ele vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito Santo estará sobre o reinado messiânico, o reinado de Cristo, estabelecido em Jerusalém para o juízo final. Para o juízo das nações, o derramamento das pragas, e agora o reino de Cristo será estabelecido para o reino milenar. E o Espírito Santo será derramado sobre Israel e fará parte do reino messiânico. Então vamos a Isaías 11. Isaías 11, verso 1 e 2. Esse período aqui será o período que Cristo estabelecerá o reino dele sobre a casa de Davi, sobre a casa de Israel. Então no verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento das suas raízes, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então o Espírito Santo estará sobre o reino messiânico, através da pessoa de Jesus Cristo. O reino messiânico será estabelecido após 7 anos
de juízo, de derramamento de pragas. Tá joia? Então termina a grande tribulação, começa o reino messiânico, que durará 1000 anos. Terminando aqui, o Espírito de Deus habitará no povo de Deus. Jeremias 31 e 33. Então vamos lá. Jeremias 31 e 33. O texto diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Estabelecido o reino de Cristo, Cristo estará com o seu povo e o seu povo estará com Cristo eternamente, por meio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham entendido o plano de Deus e a revelação do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Voltarei para orar por vocês daqui a pouco. Fiquem com os louvores. Mocidade saúda os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem, Senhor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor em favor das vossas vidas neste momento, debaixo da graça de Deus. Pai querido, oferecemos a Ti o nosso culto de adoração e estudo da Tua palavra. Senhor meu Deus, visita essas pessoas que estão conectadas conosco, que eles possam em Cristo Jesus serem visitados pelo Teu Espírito, que eles possam ser alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos a Deus, em nome de Cristo, desde hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde hoje e sempre. Todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.